Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aí com mais um vídeo para vocês. E nós vamos falar nesse vídeo de hoje a respeito de um personagem da história que foi considerado um herege na sua época, né? Um traidor da pátria. Seu nome era Akhenaton. Era uma faraó da 18ª dinastia, por volta de 1334 ou 1336, não são bem claros ainda os seus poucos registros, tá? Antes de Cristo. Ou seja, é um personagem que procurou, dentro de uma ótica espiritual, eu vou falar do Akhenaton misturando um pouquinho espiritualidade com a parte histórica, o que se sabe sobre ele, porque depois que ele desencarnou, os faraós que sucederam ele depois procuraram apagar todo e qualquer registro. Se puderem até queimar a múmia dele, acho que queimaram. Embora está tendo algumas escavações recentes aí, querendo provar que achou-se uma múmia, né? Que seria a múmia de Akhenaton. Ou o seu nome anterior de faraó era Amenófis IV. Tá? Ele reinou durante aproximadamente de 15 a 17 anos, por isso que existe essa diferença de 2 anos aí. Mas é mais ou menos essa base, de 15 a 17 anos de reinado. Só para vocês terem uma ideia, ele sendo iniciado, né, e um espírito missionário, sabendo mediunicamente das suas atribuições e o que veio fazer aqui no planeta, a ideia inicial da espiritualidade através da Akhenaton já era estabelecer o conceito de Deus único, monoteísta, ou seja, só existia um Deus. Por quê? Esse conhecimento já existia dentro das escolas de mistério do Antigo Egito e de outros povos, só que não era revelado. Os sacerdotes da época começaram a cultuar vários tipos e colocar todo um panteão de deuses para exatamente manter o seu poder político, o seu poder religioso. Então, na verdade, foi assim que, vamos colocar assim, era manter o povo espiritualmente na ignorância, tá? Ou numa dependência de deuses e sacerdotes. Então a ideia basicamente de poder era essa, e na qual Amenófis queria exatamente eliminar. Libertar todos espiritualmente, nos conectando com o divino, com o eterno, com o sagrado. Então, pessoal, e isso gerou e acabou, principalmente com o deus principal na época, que era o deus Amon, né? Deus Amon-Ra. Então, ele muda o seu nome de Amenófis para Akhenaton, aquele que serve, tem várias traduções, mas Akhenaton significaria aquele que serve a Amon. Ele fundou e construiu em pouquíssimo tempo, não muito próximo a Tebas, que era o centro político da época do Egito Antigo, a cidade Tutankhaton. Acho que era esse o nome, se eu não me engano. Não, minto, desculpa. Akhetaton. Tá? Cidade de Aton. Então seria essa cidade, e hoje é conhecida como Amarna. Tá? Então essa cidade, ela foi redescoberta no século XIX, né? E aí começou-se a ter todo o interesse de novo a respeito de Akhenaton. Mas foi um período de muita... Teve essa parte de choque com os sacerdotes, turbulência, mas foi um período em que o Egito também, através não só do pai dele, né, o faraó Ramsés II, ele procurou, ou Amenófis III, né, teve um período de paz, muita prosperidade no Antigo Egito, e onde se desenvolveu muito mais, principalmente na linha de Akhenaton, as artes, a espiritualidade. Houve uma melhor distribuição de renda, tá? Onde todos poderiam produzir e prosperar,
Tá? Então ninguém assim, no tempo de Akhenaton vivia mal. Né? O Egito na época estava espiritualmente falando, o Egito estava entre os povos muito preparados para daqui a alguns séculos depois, dentro de algumas reformas, dentro de algumas reformulações de conceitos espirituais, receber Jesus. Então você imagina, dentro do que fala esse livro aí, de Akhenaton, Jesus pregando às margens do Nilo. Né? Seria belíssimo. Né? Se dentro do Rio Jordão, Tiberíades, já era bonito Jesus pregando, você imagine as margens do Nilo. E isso daria um salto quântico, um salto espiritual elevadíssimo para a humanidade, que nos tempos de hoje, segundo alguns cálculos desse pessoal, dos mentores, tudo, a humanidade estaria evoluída já em 300 anos. Então você imagina, daqui a 300 anos, era o patamar que nós estaríamos hoje. 300 anos à frente desse tempo que nós estamos hoje. Infelizmente, a sede de poder, ganância, orgulho, sempre fala mais alto. Né? E Akhenaton tinha na sua esposa, tinha todos os seus, né, as pessoas que estavam à sua volta, que eram partidários, principalmente a realeza, né, e que ajudavam na administração de Amarna, né. Ele transferiu a capital administrativa de Tebas para Amarna. Só que Akhenaton se preocupava mais com a parte artística, espiritual, e deixou, dentro das pessoas que ele confiava, mas principalmente a Nefertiti, sua esposa, o título de Semencaré, ou Semencare. Eu já não sei muito direito a pronúncia. Semencaré, ou Semencare, era como se fosse um primeiro-ministro, uma mulher. Então, você imagina, para quem tinha o poder na época, o ódio que isso ocasionou. Tanto que as coisas começaram a declinar quando Nefertiti foi assassinada. É o que conta o livro. Né? E como ela foi assassinada, aí começou-se a ter mais turbulências, se perde o grande braço direito, Akhenaton, começa a ter muitas essas revoltas no país inteiro, os sacerdotes insuflando, mandando vários tipos de trabalhos magísticos misturados à ciência. Então se misturava muito espiritualidade, ciência, de tudo que se descobria. Então, a revolta foi tanto, as pessoas começaram a se matar tanto no Egito, que o que se sabe é que Akhenaton acabou não se suicidando, mas se sacrificando, tomando veneno, se sacrificando, porque olha que louco, se eu continuar vivo, as pessoas vão continuar se matando e vai haver uma verdadeira guerra civil no país. E isso, para hititas, assírios, na época, que eram os grandes inimigos dos egípcios, era um prato cheio para o país sofrer uma invasão e ser dominado. Que é o que acontecia naquela época dos povos. O mais forte prevalecia. Então, pessoal, depois da morte de Akhenaton, ele tinha Tutankhamon e Nefertiti, se transferiu, foi tudo de volta para Tebas, os sacerdotes voltaram a dominar de novo, Tutankhamon, que era o seu filho, era muito criança, regente, por isso que chamam de faraó menino, né? Se eu não me engano, aos 8 anos já foi considerado faraó, alguns colocam como 13, né? Ainda não se entrou muito, os egiptólogos não se entraram muito a respeito disso, mas ele era considerado menino, gente. 8 ou 13, não importa, menino. Era o faraó menino. E pelo que se descobriu na sua múmia, também foi assassinado. Tá? Então tudo foi uma rede de conspiração para se acabar com essa 18ª dinastia. Tá?
E os faraós que sucederam depois de Tutancâmon procuraram apagar tudo que houvesse de Akenaton. Ele era considerado um herege, mesmo com todo o conforto que se dava, o povo preferia cultuar deuses. Então foi uma tentativa da espiritualidade de se fazer, de acelerar o progresso já nesse tempo. O que não foi possível, porque infelizmente as trevas, usando os sacerdotes como marionete, não queriam, obviamente, a vinda do Cristo, que não queriam a vinda do monoteísmo, né? Isso iria chamar o Cristo depois alguns séculos para reencarnar e trazer a sua missão de amor, de perdão, de libertação espiritual. E, infelizmente, isso não foi possível. Tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente para pensar um pouquinho o que é o orgulho, o que é a ganância do ser humano. Por quê? Se a humanidade não aprende por bem, ela vai ter que aprender por um método mais duro, mais rígido. Eis que 100 anos depois, reencarna Moisés, que segundo essa trilogia, seria a reencarnação de Menés. Menés, para quem não sabe, foi o faraó que uniu o Alto e o Baixo Egito. Então, era um espírito também iniciado de grandes conhecimentos científicos, espirituais, já vindo com essa bagagem juntamente com a sua liderança e sua força, junto com outros espíritos também, e teve que ser de uma maneira mais rígida. Se pegou um povo, entre aspas, vamos colocar aí, que estava espiritualmente ainda perdido, cru, vamos dizer assim, para se começar a moldar, primeiramente libertá-los e colocar através e reafirmar a aliança de Abraão com Deus. E foi feito da maneira mais dura, difícil, porque o povo também não colaborava, tá? E foi-se dali, aconteceu o que aconteceu, tá? O que viria depois, como é uma trilogia, aí tem o livro 2, que é Moisés, o libertador de Israel, e depois o 3, Moisés em busca da terra prometida. Só que aí não vou falar para vocês, né? Procura adquirir a trilogia, o que diz, quais foram realmente as pragas, como que se abriu o Mar Vermelho, né? É um pouquinho diferente do que foi o que mostra o cinema, né, a respeito de Moisés. Mas, pessoal, o importante é que aconteceu isso mesmo. E aí vocês podem falar, mas os egípcios, a gente só vê isso na Bíblia. Mas os egípcios não tem nada relatado. Os egípcios jamais iam relatar uma derrota para um povo escravo. Só para vocês terem uma ideia, o menosprezo deles para os israelitas era tão grande que eles chamavam pejorativamente de apiro. Ah, esse apiro aí. Apiro quer dizer sujo, escravo, esse imundo. Só para vocês terem uma ideia, vocês acham que eles iam registrar que eles perderam uma guerra, uma batalha, se dizimou quase um exército por um mar, por um povo que era escravo, ficou 400 anos cativo? Jamais, tá, pessoal? Então, dificilmente vocês vão achar algum registro de Moisés. Só se a arqueologia descobriu alguma coisa agora, tá? Mas do contrário, não. Na parte egípcia, eles só relatavam necessariamente os grandes feitos do faraó, que era considerado como um deus. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha se gostou. Quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal. A gente devagarzinho vamos trazendo mais algumas personalidades aí, sempre com o intuito de esclarecer, informar e trazer sempre um mundo novo e um mundo melhor para vocês.
beijo no coração, com as bênçãos do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus e Mãe Maria. Um beijo grande, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.